queria fazer um recorte inicial em dois ambientes. Tratar desse assunto, primeiro, pelo Código de Processo Civil de 2015, que é um assunto super recente aqui no Brasil. Depois de 40 e poucos anos de Código de Processo Civil nascido nos anos 70, que é de 1973, o anterior. E, no segundo ambiente, um outro sistema ainda em discussão, que é o projeto de lei 29/2017, que é a razão de ser do nosso encontro. O Código de Processo Civil 2015, ele trouxe algumas bandeiras especiais para tentar melhorar o funcionamento da justiça no Brasil. Princípios como celeridade e efetividade já há muitas décadas faziam parte da reclamação generalizada, e não é só um problema nosso, a gente sabe que em outros países, inclusive de cultura latino-americana ou de tradição romano-germânica, eles sofrem desses males da inefetividade processual e da demora demasiada na solução do litígio. O Código de Processo 2015, ele trouxe, então, em primeiro lugar, ele trouxe princípios fundamentais do devido processo legal que estão há muito tempo na Constituição de 1988, no famoso artigo 5º, e em outros dispositivos também, trazendo para a lei ordinária esse diálogo que precisava ficar expresso até de forma pedagógica. Alguns vão dizer que não precisava, porque temos a Constituição com todas aquelas garantias fundamentais, individuais e coletivas, mas a visão metodológica do legislador foi trazer para a lei ordinária garantias que eram novas, porque de 1988 para cá, com a abertura democrática, talvez um pouco em descompasso ou avançadas demais para um sistema processual que havia sido criado em 1973, em pleno regime de ditadura, que se instalou naquela época no Brasil. Muito bem. O CPC, chamemos-lo assim, o Código de Processo Civil, ele traçou nos primeiros artigos algumas bandeiras fundamentais, dando, no fundo, uma ordem aos julgadores, ao Poder Judiciário, para que eles sejam mais abertos ao diálogo processual, para que eles respeitem o verdadeiro contraditório que existe hoje como garantia fundamental. Não mais aquele contraditório formal que até então se entendia como o princípio da bilateralidade da audiência, aquela ideia simplesmente de que eu tenho o direito de ser ouvido e tenho, no máximo, o direito de reagir diante de determinado ato processual ou em algum momento do processo. Não é simplesmente o direito de ação e reação. O contraditório, ele traz algumas outras dimensões, hoje em dia, que colocam essa garantia fundamental em outros patamares. E é preciso que a lei ordinária acompanhe essa evolução. É uma evolução não só daqui, mas do mundo todo. O contraditório substancial, que se chama hoje, ele tem 4 dimensões. Ele significa o direito de ser ouvido, número 1. Número 2, o direito de poder reagir, como tradicionalmente se teve. Num terceiro momento, ele traduz a ideia de poder provar, ou o direito de provar as alegações que eu estou fazendo em juízo. E numa quarta dimensão, que é a que mais interessa no momento, é o direito de influenciar no conteúdo das decisões. E o que significa influenciar no conteúdo das decisões? Significa influenciar no resultado delas? Não necessariamente. É claro que tem limites para isso, né? A postulação ela não pode predeterminar o resultado das decisões, mas ela pode influenciar o conteúdo, de forma que, ao menos, os meus argumentos, os meus fundamentos, sejam, no mínimo, considerados. Essa é uma ordem que se dá ao juiz para que ele me dê satisfação sobre aquilo que foi colocado no debate judicial. E levar em consideração aquilo que a parte coloca através do seu advogado significa, no mínimo, colocar na decisão os fundamentos que constituem a causa de pedir e os argumentos relevantes traçados na petição inicial, na contestação, na réplica, etc., nos recursos, e por aí vai. Essa ideia de contraditório,
ela se chama hoje em dia, e muitos autores estão denominando esse contraditório de garantia do contraditório influência. Ela foi tão importante que colocou no nosso sistema de 2015 uma regra, que é aquela ordem que eu falei, dirigida ao julgador, que é o artigo 489, parágrafo 1º, dizendo que o juiz, ou melhor, dizendo que não será considerada fundamentada a decisão que... Aí coloca lá umas 7 hipóteses, e que todo mundo que advoga, que conhece a prática, o contencioso, sabe muito bem que acontecem todos os dias. Não se pode mais, está na lei, não se pode mais simplesmente invocar dispositivos legais sem fazer o seu devido cotejo com a fato-espécie, com os fatos. Não se pode invocar precedente ou ementa de precedente, o que é pior ainda. Muitas vezes a ementa não diz coisa nenhuma, ou muitas vezes ela não diz o que o conteúdo do inteiro teor do julgado retrata. Não se pode simplesmente catalogar emendas na decisão sem fazer o mínimo cotejo analítico com os fatos, com a causa de pedir, com aquilo que está sendo postulado. Não se pode invocar motivos, conceitos indeterminados, conceitos jurídicos indeterminados, como se faz à torto e à direito, principalmente em matérias de tutelas provisórias, né, para conceder tutelas antecipadas de urgência, cautelares, etc. e tal. A gente sabe que tem mais conceitos indeterminados na decisão do que propriamente conteúdo decisório. Análise do fato. E não se pode também deixar de aplicar determinados precedentes que são invocados pelas partes sem justificar a sua não aplicação. Então, isso são regras que são dirigidas hoje aos juízes de todas as instâncias, do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, determinando que haja um dever para eles, correlato a um direito do jurisdicionado, de consideração em relação aos fundamentos e aos argumentos relevantes. Esse termo argumento está causando muita polêmica, porque não se sabe até que ponto os argumentos lançados devam ser apreciados, mas há um consenso, mais ou menos, para dizer que os argumentos relevantes, aqueles que são determinantes para a solução da controvérsia. É claro que não pode ser qualquer argumento lançado, porque, senão, o juiz ele tem uma infinidade aí de detalhes a considerar, que não é possível, na prática, se atender a isso tudo. Então, o contraditório influência, ele gera direito fundamental, desdobrado do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que diz que a todos é assegurado o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela, ampla defesa, inerentes, desdobrado no plano da legislação ordinária para dizer que o juiz ele tem um dever de consideração. E isso, em outras passagens do Código, a gente vai ver que essa ideia, essa bandeira, esse espírito de contraditório, de diálogo, de processo participativo e democrático, ele vai aparecendo em inúmeras outras situações. O juiz, hoje, se ele tiver alguma dúvida em relação à clareza da causa de pedido ou do pedido, ele deve consultar as partes. Ele tem um dever de pedir informações antes de tomar alguma decisão negativa. É como se fosse um embargo de declaração às avessas. Ele consulta para saber para entender efetivamente aquilo que foi colocado. Ele, antes de decidir pela inépcia da inicial, ele tem que abrir prazo para tentar sanar aquele defeito processual, se possível for. No plano dos recursos até o STJ e o Supremo, os ministros têm dever também de abrir oportunidade para as partes sanarem os vícios formais que podem, eventualmente, prejudicar o julgamento de mérito desses recursos. E o CPC foi pedagógico em dizer todos devem buscar o julgamento de mérito. Essa é a meta, só se não for possível mesmo. E, assim, o legislador deu uma resposta frontal a uma horrorosa jurisprudência defensiva que foi criada no STJ, nas últimas décadas, em função daquela avalanche de processos que abarrotava os tribunais superiores, que era essa jurisprudência defensiva, entre aspas, que ele falava, era para tirar da frente tudo aquilo que contivesse defeito formal. Podia ser o mais irrelevante defeito formal, mas era um motivo para o tribunal tirar da frente e negar conhecimento, ou seja, não conhecer, não admitir, não chegar no mérito dos recursos. Tudo bem.
Eu estou falando essa história só para a gente entender o que é que aconteceu com o regime da coisa julgada, que é onde eu quero entrar agora. Esse espírito de contraditório e de diálogo e de princípio da cooperação, para que as partes possam mutuamente cooperar com a celeridade e com a efetividade do processo, e o juiz possa também dialogar com elas, isso gerou reflexos no regime da coisa julgada, que hoje está modificado. É aqui o recado que fica para ser dado. O regime da coisa julgada no Brasil, em 2015, ele foi alterado na linha de uma tendência que acontece hoje em vários países. E quando se fala em coisa julgada, se fala em limites objetivos e subjetivos. Só para recapitular, os limites objetivos são aqueles que dizem respeito aos pedidos e às causas de pedir. É a ideia de que a parte não pode reproduzir uma ação que contenha os mesmos pedidos e as mesmas causas de pedir. Existe uma limitação para isso. O efeito negativo da coisa julgada, se o processo já tiver se encerrado em definitivo, existe esse impedimento da coisa julgada. Se ele ainda estiver pendente, existe o impedimento da litispendência, a reprodução de uma ação que ainda está em curso. Os limites subjetivos, ou melhor, vamos ficar nos objetivos por enquanto. Os objetivos tiveram modificações sensíveis. Aqui onde se diz no 502 do atual Código de Processo, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. No regime anterior se falava tornar imutável e indiscutível a eficácia da sentença. Isso durante muito tempo foi criticado, se entendeu que não fazia sentido tornar imutável uma eficácia, porque, no fundo, a doutrina demonstrou, e inclusive com trabalhos de Barbosa Moreira e Ovídio Batista, a polêmica grande que eles travaram, mas, no fundo, concordando que não é a eficácia que se torna imutável, é a decisão final que se torna imutável. Aquilo que os autores chamam de norma jurídica individual e concreta, que representa o dispositivo final, comando condenatório, declaratório, constitutivo, mandamental, etc. e tal. Mas só a parte final da decisão transita em julgado. E nada mais. E os motivos? E as causas de pedir? Não, isso é o que se dizia antes. Elas são importantes para se entender o sentido, se tiver alguma dúvida ali no final daquele preceito condenatório, ela explica, as razões explicam o sentido daquela norma final. Mas, no fundo, o que fica imutável, indiscutível, não mais sujeito a recurso, é o comando final da sentença. Essa era a ideia do código anterior. O código atual está falando aqui indiscutível a decisão de mérito. Ele já ampliou um pouco aí o parâmetro. Está se dizendo que decisão de mérito é muito mais do que aquele dispositivo final, parágrafo último lá da sentença. Decisão de mérito é um pronunciamento que contém uma série de fatos ali que constituem a base fundamental daquele julgamento. Não é só para explicar o resultado final, mas é para poder tornar aquela relação jurídica definitivamente resolvida no momento em que ela transitar em julgado. Decisão de mérito, portanto, é a expressão do 502. O 503 vai colocar uma outra novidade aqui, e daqui a pouco eu vou entrar no assunto dos terceiros, para dizer como isso tem a ver uma coisa com a outra. O 503 vai falar que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O parágrafo 1º fala que o disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se. Aí coloca lá 3 hipóteses em que, hoje, no atual regime, a coisa julgada ela não está mais naquele comando final da sentença. Ela também abraça as questões prejudiciais, que são resolvidas ao longo da decisão como passos necessários e lógicos para o resultado final que será colocado. E o que é uma questão prejudicial? Primeiro, a questão é um ponto controvertido. Esse é um conceito que está na doutrina processual mundial. Toda aquela alegação que se coloca na petição inicial, ou na contestação, ou em qualquer outra manifestação relevante, é um ponto que, uma vez contraditado pelo outro lado, ele se torna controvertido. Com isso, temos uma questão. Essa questão pode ser de fato, se a controvérsia for em torno do fato ali discutido, ou pode ser jurídica, uma questão jurídica em torno de uma interpretação de um determinado dispositivo legal. Só que questão é preciso mais, é preciso que a questão seja prejudicial.
A questão prejudicial é aquela que influencia diretamente no resultado final da decisão. É aquela que é um passo necessário para se chegar à conclusão. Essas questões, elas antigamente, para dizer alguns anos atrás, não faziam coisa julgada, a menos que se tivesse a chamada ação declaratória incidental, que está prevista no código anterior, mas que é uma coisa que nunca ninguém usou, ninguém sabe como funcionava, nunca pegou na prática e, portanto, ficou lá esquecida num determinado parágrafo que dizia que, se a parte requerer expressamente, via ação declaratória incidental, é possível que aquela questão prejudicial se torne imutável. E aí o exemplo escolar que se dá nos manuais de processo é a ação de alimentos, onde se entra para condenar alguém a uma prestação alimentícia em função de uma suposta paternidade, e essa questão fática, que gira em torno da paternidade do sujeito passivo, ela é resolvida incidentalmente naquela ação condenatória, porque o dispositivo final ele é apenas condenatório. Condena fulano a pagar a Beltrano ou a Beltrana a prestação alimentícia, etc. e tal. Essa questão prejudicial ela nunca ficou imutável, porque nunca ninguém usou ação declaratória incidental. E aí, isso cria uma série de incongruências, como, por exemplo, na sequência, o alimentando, na verdade, entra com ação de investigação de paternidade, onde o assunto principal é a relação de paternidade com o sujeito passivo, e o Poder Judiciário estava livre para dar a decisão que ele quisesse, ainda que fosse contraditória com a declaração ou com o reconhecimento de paternidade do processo anterior da ação de alimentos. Hoje em dia, isso não acontece mais. E não é necessário mais ter requerimento da parte para que aquela questão prejudicial se torne imutável. Ela simplesmente é colocada no debate e, dentro de algumas condições, que são as 3 condições que estão aqui invisíveis naquele parágrafo primeiro, exige que haja contraditório, efetivo e prévio, que ela seja expressamente decidida, isso está aqui no parágrafo primeiro, que o juiz seja competente em razão da matéria ou da pessoa para decidir aquela questão, e que, portanto, ela, a partir de agora, vai trazer uma cadeia de vínculos para eventuais outros processos que venham a ser ajuizados, repetindo aquela mesma questão prejudicial. Saindo dos limites objetivos, a gente entra nos limites subjetivos. Os subjetivos dizem respeito às partes. E o 506 vai colocar uma novidade também no sistema que tem impacto no nosso contencioso securitário. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. O código anterior falava expressamente não prejudicando nem beneficiando terceiros. Só que agora ele não fala mais, ele não interdita, não proíbe que essa coisa julgada possa beneficiar terceiros. Ela só não pode prejudicar, aí seria frontal a violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Atingir terceiros que não tiveram oportunidade de se defender em juízo. Mas eles podem ser beneficiados. Esse é o grande ponto agora, que a doutrina está meio que mastigando e tentando digerir o impacto dessa novidade da coisa julgada a favor de terceiros. No direito comparado, a gente tem alguns exemplos aqui, e o nosso CPC, o nosso Código de Processo, teve uma certa inspiração também no direito norte-americano. Nessa onda de aproximação do common law com o civil law, né, dentro daquela doutrina ou aquela teoria dos precedentes que tem sido agasalhada cada vez mais pelos países latino-americanos, o legislador achou interessante colocar a figura do collateral estoppel, que é o que acontece e já foi reconhecido também pela Suprema Corte norte-americana. Algumas outras cortes estaduais hoje são tranquilas no entendimento de que as questões prejudiciais fazem coisa julgada. Não adianta mudar as partes e voltar a juízo dizendo que o litígio ou que a lide é outra, porque os elementos subjetivos, os sujeitos do processo não são os mesmos. Aquelas questões são resolvidas e não devem ser mais reapreciadas em processos futuros, justamente para isso, para evitar
repetição de demandas e para evitar também, é uma outra bandeira que inspira a aplicação dessa coisa julgada para as questões prejudiciais, para evitar a contradição de julgados. Aquilo que eu falei lá da ação de alimentos, justamente para evitar isso. Issue preclusion também é outra expressão muito conhecida lá fora. Na Espanha, o Código de Processo Civil, a Lei de Ajuizamento Civil, que se chama lá de 2000, fala que os fatos e fundamentos jurídicos, até mesmo os não alegados, eles fazem coisa julgada. Essa história dos não alegados não é possível no nosso sistema. É preciso que tenha sido alegado e tenha sido efetivamente decidido sob contraditório prévio. Em Portugal, o CPC de 2013, relativamente recente, fala que fica imutável a relação material controvertida. Aí já tem um conceito bem mais amplo. Relação material tem um sentido de totalidade daquilo que foi colocado a juízo através da petição inicial, da contestação, da réplica e assim por diante. E na Itália, a Corte de Cassação também reconhece, apesar de não ser lei expressa nesse sentido, e daí o nosso CPC anterior ser muito parecido com o sistema italiano, no fundo foi inspiração dele nos anos 70, inspirado também no direito alemão, por uma influência muito grande de um professor italiano que teve no Brasil, deu aula em São Paulo, chamado Enrico Túlio Liebmann. O sistema processual da Itália não tem essa previsão, mas a Corte de Cassação já reconheceu a extensão da coisa julgada para as questões prejudiciais. E isso tem sido devidamente aplaudido pela doutrina de lá, com elogio de autores como Andrea Protopisani, Remo Capone, etc. Agora, vamos entrar na segunda parte da nossa exposição. Queria fazer um diálogo entre esse sistema processual, mais ou menos alinhavado aqui, né, na minha primeira parte da exposição, muito resumidamente, com o projeto de lei 29/2017. O projeto que traz toda uma disciplina do contrato de seguro, com toda a sua complexidade, com todos os seus atores, sujeitos, diretos e indiretos, tudo aquilo que o Código Civil não foi capaz nem de longe de disciplinar. Então, ele traz capítulos do seguro a favor de terceiro, ele traz dos beneficiários em geral, do seguro de vida, do seguro de acidentes pessoais, muito bem abordado aqui pelo professor Ayrton na manhã de hoje. Os intervenientes do contrato, traçando muito claramente as responsabilidades e as obrigações dos corretores, diferenciando esse personagem do representante da seguradora, traçando os seus deveres, o dever de informação adequada, clara, transparente. Os reguladores de sinistro também, lá no capítulo da regulação e liquidação de sinistros. A figura dos co-seguradores, que no Código Civil tem um artigozinho muito mal explicado até hoje, o projeto 29 disciplina o co-seguro, os resseguradores, os retrocessionários e, particularmente aqui para o nosso tema de hoje, o seguro de responsabilidade civil, com foco na figura da vítima ou do terceiro prejudicado. Aqui, o diálogo do projeto de lei com o Código de Processo Civil é total, porque o projeto de lei está em sintonia com as ferramentas processuais de intervenção de terceiros. Como, por exemplo, os resseguradores têm uma previsão no projeto de lei de facultar-lhes o ingresso como assistente simples naqueles litígios envolvendo o segurado e seguradora. Não há relação, via de regra, entre segurado e resseguradores, o projeto reconhece isso, mas, não obstante, reconhece também a possibilidade dos resseguradores entrarem para auxiliar as seguradoras, como coadjuvante naquela disputa judicial. As vítimas, ou melhor, no capítulo do seguro de responsabilidade civil, existe uma outra ferramenta que está sendo trabalhada no projeto de forma, a meu ver, bastante avançada, que é o chamamento da seguradora ao processo. Não mais aquela ideia de denunciação da lide que vingou durante muitos anos, muitas décadas, até hoje vinga na prática, é mais cômodo se fazer a denunciação da lide para a seguradora, mas, por outro lado, existe um questionamento do cabimento e da adequação dessa denunciação da lide para o moderno seguro de responsabilidade civil. Para o antigo seguro de responsabilidade civil, ela faz sentido, porque a denunciação da lide é você chamar, o segurado chamar a seguradora para, se eventualmente ele perder aquela ação movida pela vítima, ele vai exercer o direito de regresso junto a ela, a seguradora denunciada.
Isso, falando em regresso, significa que aquele seguro seria, pelo menos nesse modelo antigo, uma garantia de simples reembolso. Ele se desfalca, paga a vítima, o terceiro, e vai tentar se reembolsar junto à seguradora. Para isso, a denunciação da lide servia perfeitamente, porque se fosse o seguro de responsabilidade civil, uma garantia de reembolso. Entendemos que ele não é mais. Ele deixou de ser e faz tempo. Só quem não percebeu até hoje foi a Superintendência de Seguros Privados, que toda circular que sai coloca aquela mesma cláusula de 40 anos atrás, dizendo que o segurado, após sentença judicial transitada, condenatória transitada em julgado, poderá se valer da garantia para fins de reembolso junto à seguradora. Isso está completamente fora da realidade e do contexto hoje do seguro de responsabilidade civil e até do próprio avanço do processo civil como instrumento de solução rápida e eficiente de litígios, né? Outras coisas que o projeto está em sintonia é em qualificar os documentos da regulação como documentos comuns de interesse de ambas as partes contratantes, dizendo expressamente que, se negada a indenização, os segurados e beneficiários, e aí eu pergunto, por que não os terceiros prejudicados, podem requerer, ou podem, se negado for também, ajuizar uma ação para exibir aquele material tão importante que é a documentação, todos os anexos, todos os laudos, todos os elementos que compõem aquele processo de regulação, inclusive o seu relatório final. Então, muito bem, em matéria de intervenção de terceiros, o projeto traz a figura do chamamento ao processo. Por que o chamamento? Porque traz a seguradora para a linha de frente do litígio, coloca ela ao lado do segurado como corresponsável pelo pagamento daquela indenização. Não necessariamente como corresponsável solidário. A solidariedade está no Código de Defesa do Consumidor, mas o projeto teve o cuidado de dizer que ela pode ser chamada, é uma faculdade do segurado, e uma vez ela ingressando no processo, ela entra como litisconsorte passivo, como réu, ao lado do segurado, não mais atrás do segurado, naquela relação secundária que constituía a denunciação da lide, ela vem aqui para o lado dele e responde diretamente com o autor da ação, como corresponsável. O chamamento ao processo, portanto, está colocado aí como essa ferramenta que alguns processualistas vêm entendendo, como o professor Humberto Teodoro Júnior, que seria mais adequada para atender às necessidades do seguro de responsabilidade civil moderno, que é um seguro voltado para uma dupla finalidade. Ele pretende proteger o interesse legítimo do segurado, no sentido de manter indene o seu patrimônio, e, ao mesmo tempo, ele, inclusive para cumprir essa promessa, ele precisa destinar diretamente o produto da indenização à vítima, de modo que essa indenização não tenha que sair do segurado. Então, a ideia de indenidade para o segurado, ela requer algumas técnicas que são fundamentais, como, por exemplo, o pagamento direto à vítima, evitando justamente o desfalque pelo segurado, que é a razão de ser do seguro que ele celebrou. E, em outra via, que seria numa via judicial, a chamada ação direta do terceiro contra a seguradora, evitando que o segurado seja constrangido judicialmente a responder perante a vítima. Por ele está fora daquela briga. Se virem vocês dois aí, vítima e seguradora, com a minha seguradora, e resolvam o meu problema. Ou resolvam o problema de vocês, que reflexamente vai estar resolvendo o meu problema. Mas, de preferência, eu não quero, eu, segurado, entrar nessa briga. Essa seria a ideia da ação direta, que existe no Brasil, embora condicionada à presença do segurado no processo. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu essa orientação em nível de uniformização de jurisprudência, depois isso virou uma súmula, que é a súmula 529, e obriga, ou melhor, condiciona a ação direta, que não deixa de ser ação direta, embora seja uma ação direta condicionada, a citação pelo segurado, a citação pela vítima do segurado para que ele possa compor a relação processual. E, com isso, também o PL 29 está em sintonia com a jurisprudência. Ele adotou essa ideia do litisconsórcio necessário para o segurado na chamada ação direta. Só para terminar, eu queria colocar dois exemplos aqui que podem impactar no nosso contencioso securitário. A ideia de coisa julgada a favor de terceiros, ela pode
aparecer em duas situações que eu acho que são bem básicas para a gente entender. Imagine, os senhores, a letra A aqui da transparência. Ação da vítima contra o segurado. A vítima aciona o segurado. O segurado, na contestação, ele vai levantar algumas defesas que podem implicar na ausência de responsabilidade dele. Mesmo que a sua responsabilidade seja objetiva, ou seja, aquela que não afere a existência de culpa, não depende do elemento culpa, negligência, etc., mesmo nela, algumas exclusões de responsabilidade são possíveis, como, por exemplo, culpa exclusiva da vítima. Se o segurado alega culpa exclusiva da vítima e prova que aquele acidente não foi causado por ele, mas sim pelo suposto lesado, essa sentença será de improcedência. Ela rejeita a ação, rejeita a demanda, julga improcedente, declarando que não existe o direito, suposto direito afirmado pelo autor da ação, e, ao mesmo tempo, esse reconhecimento de que o segurado não tem responsabilidade por ausência de nexo causal, ela vai repercutir em outro processo que venha a ser instaurado, discutindo esse mesmo acidente. Como, por exemplo, se a vítima quiser ajuizar a seguradora, ela perde perante o segurado, ela diz, não, bom, agora eu descobri que tinha uma apólice de seguro de responsabilidade civil, não deu certo aquela minha primeira investida contra o segurado, numa ação indenizatória de danos materiais, mas eu descobri aqui que se eu entrar com ação indenizatória por danos morais contra ele, eu posso não só formular essa ação porque eu modifiquei a causa de pedir, lá era dano material e aqui é dano moral, isso é possível, modifiquei de fato, e eu vou também acionar a seguradora, porque no Brasil o STJ diz que você pode acionar a seguradora, desde que acione os dois, né, no litisconsórcio passivo. Se ele ajuiza essa ação contra a seguradora para rediscutir aquele acidente que supostamente foi causado, na visão dele, pelo segurado, a questão prejudicial lá resolvida, que reconheceu a ausência de nexo causal, ela já está pré-definida. Não é que ela vai influenciar no resultado dessa segunda ação, ela já está resolvida. Essa segunda ação, intentada contra o segurado e contra a seguradora, ela será julgada improcedente por força de uma coisa julgada que já se formou na questão prejudicial em torno da responsabilidade do segurado. E a gente sabe que a responsabilidade securitária, ela tem como pressuposto a responsabilidade civil do segurado. Se ela foi afastada num processo anterior, já julgado de forma definitiva, a responsabilidade securitária, pelo menos à luz do seguro de responsabilidade civil, está fulminada. A seguradora tem uma sentença de improcedência a favor dela. Essa é a coisa julgada que se expande para terceiros. Terceiros aqui, no caso, seria ela, porque ela não participou daquela relação primeira. Tá bom? E uma segunda situação, para a gente finalizar, a ação do segurado contra a seguradora. Imaginando que houve um acidente, o segurado supostamente causado pelo segurado, o segurado começa a receber as reclamações, as primeiras reclamações, já fez o aviso de sinistro à seguradora, só que logo depois, antes das ações judiciais serem efetivamente ajuizadas, a seguradora já nega a cobertura por algum motivo. Diante dessa negativa, o que é que ele faz? Ele vai entrar com ação contra ela, justamente para evitar aí discussões sobre prescrição no prazo de 1 ano, etc. Ele aciona a seguradora, ele que eu falo é o segurado, aciona a seguradora para reconhecer de forma preventiva a sua responsabilidade securitária e a existência de cobertura para aquele evento específico. Para que, se vierem as ações depois e ele for condenado, ele terá ao menos o percurso, metade do percurso já concluído, o reconhecimento da seguradora, à luz daquele contrato de seguro, à luz daquele evento específico, de forma definitiva, por decisão transitada em julgado. Isso facilita a vida dele segurado e facilita a vida dos terceiros que vão a juízo com as suas ações contra o segurado, tendo como questão prejudicial aí já pré-definida naquela ação primeira que o segurado intentou contra a seguradora para efeito de reconhecimento de sua autoria. No fundo, ele entrou e se ele requer a indenização e a cobertura, ele já está meio que auto-reconhecendo ou confessando que ele é responsável pelo fato. Então, ele tem reconhecimento de confissão de responsabilidade e a declaração de cobertura para aquele evento específico.
as vítimas são terceiros que não fizeram parte dessa ação do segurado contra a seguradora, beneficiados pelo reconhecimento de uma cobertura securitária já definitivo em processo alheio. Isso facilita a vida delas. É um caso de coisa julgada a favor de terceiros. Então, pessoal, só para finalizar agora, eu queria só, saindo do ambiente processual técnico, entrar um pouco nessa reflexão que tem sido o tema do nosso encontro. Um pouco o lado social e filosófico. Esse projeto ele promove solidariedade ou exclusão? Com toda essa gama de assuntos relevantes, com toda essa sintonia que ele traz junto à Constituição de 88, nos direitos fundamentais, de não discriminação, de solidariedade, de função social da propriedade, em sintonia com o Código de Processo Civil nas ferramentas de intervenção de terceiros, etc. e tal. Em sintonia com o Código de Defesa do Consumidor, como colocou aqui hoje muito bem o professor Bruno Miragem, fazendo esse paralelo entre o sistema do consumidor e o projeto. E em sintonia também com a jurisprudência dos tribunais em vários pontos que o projeto foi absorvente dessas modificações jurisprudenciais que ocorreram em matéria securitária nos últimos anos. Exclusão ou solidariedade? Não precisa nem responder, né? Muito obrigado.